vocês, né, professor Douglas? Nós vamos continuar aqui na nossa aula de História, tá? Da unidade de número 5, as ideias iluministas na América. Nesse momento, nós vamos falar sobre a conjuração, que é a conjuração mineira. Talvez você pode conhecer a conjuração mineira por um outro nome, né? O outro nome que geralmente nós damos aí a esse movimento é inconfidência. Mas o termo inconfidência não é um termo legal, é um termo que geralmente adere de rebeldia, né? Como se fosse um movimento rebelde contra a coroa, e o foi, mas de forma depreciativa. Nós vamos usar conjuração, que é a ideia do levante, né? Da tentativa de emancipação naquele lugar. Lembremos que, com a descoberta do ouro na região das Minas Gerais, né, aquilo que nós chamamos hoje de Minas Gerais, grande parte da população do Brasil, e até mesmo fora do Brasil, vai ver nessa possibilidade a grande fortuna para a sua vida, ou seja, se tornarem ricos. Então, muitas pessoas vão se deslocar para essas regiões. No caso aqui, nosso material coloca que cerca de 300 mil habitantes chegou a ter a região na metade do século XVIII. Foi um número muito grande. E a produção aurífera, ou seja, a produção de ouro, ela foi responsável por atrair essa grande parte. Importante para nós aqui é que a sociedade que vai se constituir no interior do Brasil será uma sociedade diferente da sociedade açucareira, tá? É uma sociedade miscigenada e nessa sociedade nós vamos encontrar classes sociais diferentes, como eu estou aqui colocando para vocês, tá? Nós temos, por exemplo, o topo composto aqui pelos donos de minas e funcionários reais. Nós temos o surgimento de uma classe média, ou seja, uma classe intermediária, formado aí por comerciantes, formado por profissionais liberais, advogados, médicos, contadores e também homens livres. Então, a gente, além de ter uma sociedade miscigenada, nós temos também uma sociedade onde você tinha uma certa condição de ascensão social, coisas que nas outras sociedades, principalmente na sociedade açucareira no Brasil, nós não teremos. E a base aqui será a base dos escravizados e dos trabalhadores livres, né, pobres, que comporão ali. Então, nós teremos uma sociedade bem diferente daquela sociedade açucareira que nós vimos anteriormente. No caso aqui, essa sociedade é composta, então, bem diversificada, né, como a imagem vai colocando aqui o surgimento de cidades e assim por diante. A Conjuração Mineira, ela ocorre em 1789, essa é a data do movimento, né? Daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o movimento. Porém, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que esses movimentos, ou seja, a Conjuração Mineira, não foi a primeira revolta na capitania das Minas Gerais. Pelo contrário, nós tivemos várias outras revoltas, eu vou citar apenas duas para vocês aqui, que é a revolta dos Emboabas, que nós temos bem aqui, e a revolta de Vila Rica, tá? Revolta dos Emboabas aconteceu entre 1707 e 1709, ocorrida porque os bandeirantes paulistas vão descobrir o ouro nessa região e não querem que outras pessoas, principalmente portugueses, se apropriem desse bem que eles achavam que eram deles. Tá? Eles chamavam emboabas, isso é uma fala tupi, né? Era uma forma de depreciar o português, então era a ideia de estrangeiro, de invasor, então por isso que eles chamavam os portugueses de emboabas, e aí há uma guerra entre os paulistas, né, os bandeirantes, contra os portugueses. Os portugueses, logicamente, financiados pela coroa portuguesa, com mais verba, mais dinheiro, vencem os emboabas, eles são vencem a guerra dos emboabas, expulsam os paulistas da região, e a coroa, para amenizar o problema ali,
faz algumas coisas, né? A primeira é a criação da capitania de São Paulo, né? Então, cria-se uma capitania em São Paulo, e também a criação da capitania, que vai ficar conhecida como Capitania Minas dos Ouros, né? Que depois Minas Gerais. E, por fim, os paulistas vão para outras regiões, né? Mato Grosso, Goiás, atual Goiás, na busca também de descobrir outros metais preciosos, outras jazidas de metais preciosos. A outra revolta que tem já acontece em 1720, ou seja, quase 10 anos, mais de 10 anos depois da Guerra dos Emboabas, e vai acontecer na Vila Rica, né? Hoje Ouro Preto, no qual o mineiro Felipe dos Santos não queria a sobretaxação do ouro, né, principalmente com a criação da casa de fundição. Ele vai movimentar, Felipe dos Santos era um português, mineiro, ele vai movimentar alguns cidadãos de Vila Rica para ir contra a capitania das Minas. Né? No caso, a capitania vai reprimir esse movimento com muita violência, muito rapidamente. Felipe dos Santos vai ser condenado à prisão e também à morte por enforcamento. E aí nós temos o movimento de 1789. Estou dizendo isso para ficar claro que não são apenas, né, não foi, nem tudo foram flores, né? Haviam outros movimentos ali, tá? Quais eram as condições, então, da sociedade mineira às vésperas aí dessa conjuração? Tem um texto que deixa claro para nós, está no nosso material, né, página de número 6, vocês vão encontrar esse texto dizendo, né, Minas Gerais foi por um período de 50 a 100 anos o lugar mais rico de todas as Américas, muito mais do que qualquer outra província espanhola, do que as colônias francesas, ou mesmo de que alguma daqueles 13 estados de língua inglesa recém-declarados independentes. Ainda assim, quase todos os impostos iam para a coroa, literalmente, para que a sua majestade decidisse o que fazer. O Estado não era formado pelo povo, o Estado era a rainha e o povo súdito, obediente. Então, isso é para que vocês vejam o que causava aí um certo sentimento de revolta a eles. A extração do ouro, então, e diamantes era muito importante. Lembremos aqui que o diamante, Portugal monopoliza a extração de diamantes, só Portugal poderia extrair e se beneficiar do diamante, e ele vai receber uma grande atenção da coroa portuguesa, principalmente por uma criação de uma estrutura tributária muito rígida, tá? Porque eles não queriam perder aí essa riqueza que era produzida. Então você tem a atribuição de impostos como o quinto. Lembremos que o quinto era os 20% de tudo que era produzido. Depois vai a introdução de outros impostos que daqui a pouco a gente vai ver. O problema é que durante a segunda metade do século XVIII houve um declínio na produção de ouro. As minas de ouro brasileiras não eram tão prósperas, não eram tão ricas como se imaginava. E aí, cada vez mais, era mais difícil encontrar ouro. Tinha que cavar muito mais, entrar muito mais para a rocha. Ficava cada vez mais difícil. E a coroa portuguesa, ela suspeitava que essa diminuição dos tributos era causada pelo contrabando. E ela não estava errada, tá, gente? Fique muito claro, tá? Que hoje se sabe que muito ouro e diamante foram contrabandeados para fora do Brasil, né, para a Europa, de maneira com que a coroa não ficasse sabendo. Existe uma expressão hoje no Brasil chamado Santo do Pau Oco. O que era o Santo do Pau Oco? Né? O Santo do Pau Oco é aquele cara que engana, aquela pessoa que ela é mentirosa, né? Ela se faz de santo, mas na verdade ela não é. Mas o Santo do Pau Oco, o que era? Os donos de minas ou os contrabandistas pegavam ouro e diamante e colocavam dentro de santos que eram ocos. Então, madeira ou mesmo de gesso, eles enchiam desses metais preciosos, colocavam nas embarcações, não passavam pela alfândega portuguesa e levava de forma contrabandeada. E aí Portugal percebeu que estava caindo os lucros mediante o recolhimento de tributos.
O que Portugal vai fazer? Vai intensificar, né, a fiscalização na região. Uma dessas formas de intensificar a fiscalização na região vai ser a criação da casa de fundição. O que eram as casas de fundições? Era um local que todo dono de mina era obrigado a levar o ouro para que fosse derretido, cunhado e ali já tirado os 20% que a coroa tinha, entre aspas, por direito ali. Então, na busca de aumentar a dependência da colônia também, ou seja, de ganhar mais dinheiro da colônia, em 1785, a metrópole portuguesa baixa um documento que proibia que indústrias e manufaturas se instalassem na região ou continuassem ali. Ou seja, eles deveriam comprar esses produtos direto de Portugal, então não poderia ter nenhum tipo de concorrente. Aí, em 1788, nós temos a chegada do Visconde de Barbacena na região, né, um governador português, vai vir com título para cá, e esse governador ele baixa um decreto, né, ou ele vai tentar consumir já um decreto que existia, que era o pagamento das 100 arrobas. O que eram as 100 arrobas? Anualmente, todo o morador, ou seja, né, os donos de minas, eram obrigados a pagar o total de 1.500 quilos de ouro. Mas, professor, isso não era fácil? Não. Lembra que eu acabei de dizer para vocês que as minas de ouro já não eram tão prósperas quanto eram antigamente. Então, conseguir essa quantidade era muito complicado. E aí alguém pode perguntar, mas o que acontecia se a pessoa não pagasse esses impostos? Portugal poderia prendê-lo, Portugal poderia tomar a sua mina, Portugal poderia decretar um outro tributo que foi decretado, chamada derrama. A derrama era o pagamento compulsório de todos os atrasados. Então a pessoa tinha que se virar, tirar de casa, tirar do próprio bolso, não interessa. Ela precisava pagar aquilo que ela devia para a coroa portuguesa. Logicamente que isso vai causando um sentimento de revolta, vai causando principalmente na elite que era composta ali na sociedade mineira, esse sentimento de se rebelar. Então, os conjurados desejavam estabelecer ali um Estado independente. Fique claro, em nenhum momento eles queriam a independência do Brasil. O que eles queriam independente era apenas o Estado das Minas Gerais. Era a região ser independente de Portugal e não o Brasil. O Brasil, para eles, não interessava muito. Então, quais eram os seus principais objetivos que está nesse ponto aqui? Primeiro, formação de uma república livre na região, tá? Né? Politicamente autônoma no território, e a capital seria, então, São João del Rei. Essa era a primeira reivindicação que eles queriam. Uma república livre na região, autônoma de Portugal, sem ter que pagar impostos nenhum a Portugal, e com a sua capital em São João del Rei. Além disso, eles queriam também o fim do monopólio sobre a exploração do diamante, como eu já disse para vocês, só Portugal poderia comercializar esses diamantes, e, por fim, o cancelamento de toda e qualquer dívidas dos mineiros que não conseguiam pagar os 1.500 quilos estipulados ali. Logicamente, professor, da onde veio essas ideias? Essas ideias veio da Europa. Lembrem que muitos dos filhos, muitas dessas pessoas vieram da Europa e lá tiveram contato com as ideias iluministas, né? As ideias de liberdade, as ideias de autonomia, as ideias que não a opressão. Então, esses camaradas vão começar a colocar essas ideias em práticas e essas ideias vão ganhando corpo. Um nome que é muito conhecido, né, desse movimento é o nome de Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes. Parênteses aberto. Por que Tiradentes? Porque ele arrancava dente, tá? Ele não era um dentista, ele não era uma pessoa que tinha essa capacidade. Não, ele era um militar, talvez hoje a sua patente seria igual a de um tenente, porém ele tinha um outro trabalho que era arrancar dentes. Né? As pessoas que estavam com dor de dente chegavam até ele, ele arrancava os dentes, lembrando que não se tem a tecnologia de hoje, de obturação e tudo mais. Fecha o parênteses aqui.
Então o Tiradentes vai se destacar, né? Como eu já disse para vocês, ele não era da elite, não era rico, não era poderoso, porém ele era um entusiasta dessa ideia da emancipação da região. Então ele se destaca como propagandista, né? Ele sai levando as ideias emancipatórias por todos os lados. Ele era a principal ponte entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, né, de trazer essas informações ali. Aqui nós temos a imagem, né? Repara muito bem que essa imagem aqui, feita a óleo, né, 1939, ela fala muito sobre essa ideia iluminista, né, ó, um facho de luz, né, liberta-te que livre serás, a bandeira de Minas Gerais. Então é essa busca emancipatória aqui que eles tinham nesse momento. Então, falando da Conjuração Mineira, ocorre no ano de 1879. Uma curiosidade, lembrem que também é o ano da Revolução Francesa, tá? Mas volta. Local, Minas Gerais, né? As suas causas. As causas eram o desconforto da elite mineira com a fiscalização e o monopólio imposto por Portugal e principalmente a ameaça da declaração da derrama, que era o pagamento dos impostos atrasados. Qual é o seu objetivo? A gente já citou, a emancipação da região das Minas Gerais, o estabelecimento de São João del Rei como a capital desse novo governo, o fim do monopólio português sobre os diamantes e o cancelamento de todas as dívidas e ainda mais a criação de uma universidade na cidade de Vila Rica. Os integrantes desse movimento, aqui é importante, quem integrava o movimento era a elite. Apesar de você ter os membros dos corpos de ordenança da igreja, em geral, aqui é a elite mineira, tá? Então é que o movimento ele vai ganhando corpo, né? Mas nunca se falou em, por exemplo, acabar com a escravidão. Para eles era impensável em qualquer momento você acabar com a escravidão. Eles não tinham condição para isso, tá? E aí o desfecho do movimento, né? Nós temos isso, página de número 7 e número 8, quando nós temos o surgimento da pessoa do Joaquim Silvério dos Reis. Quem era o Joaquim Silvério dos Reis? Ele era um dono de Minas, endividado com Portugal, e ele viu naquele movimento a chance de sair-se bem com Portugal. E aí, esse canalha, a gente pode colocar aqui essa expressão, me perdoe, ele vai fazer o quê? Ele vai delatar os planos dos Inconfidentes. Qual era o plano dos Inconfidentes? Esperar Portugal declarar a derrama causaria essa insatisfação geral em toda a região das Minas Gerais, e aí eles poderiam mobilizar o povo para fazer esse movimento emancipatório. O Joaquim Silvério dos Reis, ele conta isso às autoridades portuguesas, o plano, e aí o que eles fazem? Eles, no dia que era para ser declarada a derrama, ele não declara. E aí o movimento perde, o seu principal pede apoio, né? Aquilo que eles achavam que conseguiriam, não conseguiram, e aí eles ficam agora sem para onde ir. Portugal, então, sufoca o movimento, né? Prende todos os envolvidos, né? Vão banindo alguns, levam alguns embora, outros não, né? Condenam alguns à prisão perpétua, mas no final, galera, apenas o Tiradentes é o único executado. Né? Alguns vão ser perdoados, principalmente os mais ricos, porque para Portugal também não era interessante perder esses mineiros, era apenas sufocar, e o Tiradentes, por ter uma patente mais baixa, como eu disse para vocês, por não ser rico, ele acaba então sendo o único executado. Aqui tem algumas imagens, né? Seria aqui o julgamento de Tiradentes, né? O Tiradentes aqui que fora enforcado e esquartejado, né? E aqui é importante a gente ver, essas imagens já são imagens do período republicano no Brasil. E aí reparem que o Tiradentes vem meio com um ar de Jesus Cristo, né? Um ar de Salvador. É um mito criado, tudo bem, gente? O Tiradentes, coitado, ele é apenas uma vítima, a única vítima
a sua casa vai ser desapropriada, a sua família vai ser expulsa, a casa, o terreno da casa vai ser jogado sal para que não cresça mais. E era para servir apenas de um modelo, né? Serve de um modelo para dizer o seguinte: cuidado, né? Se vocês querem fazer uma revolta, vocês vão, né, se ver com a coroa, e a coroa não tem misericórdia dos revoltosos. Beleza, gente? Aqui nós temos então a conjuração em confidência. Além do termo conjuração, pode ser que você encontre o termo em confidência para se relacionar ao movimento mineiro. Mas há algumas diferenças entre eles. De acordo com o dicionário Aurélio, conjuração é uma conspiração contra uma autoridade constituída. Já em confidência, significa falta de fidelidade ou deslealdade ao soberano. Por isso que nós utilizamos conjuração, tá? E não mais inconfidência. Agora, a página de número 11, nós vamos falar da conjuração baiana, outro movimento. Esse movimento vai acontecer quase 10 anos após a conjuração mineira e vai acontecer na Bahia, né? Em Salvador, lugar muito importante. Lembremos que, por um bom tempo, Salvador havia sido a capital do Brasil, tá? O fim da conjuração mineira não representou o fim dessas ideias republicanas, né? Principalmente porque os Estados Unidos, 1776, eles já tinham declarado a sua independência da Inglaterra e haviam montado no governo um governo republicano, tripartido de poderes, né, presidente, coisas que inspiravam também as elites brasileiras ou movimentos brasileiros na busca dessa separação às ideias de Portugal. Aí, no ano de 1798, nós temos uma outra revolta, né? Dessa vez ocorrida em Salvador, só que diferente da mineira, que foi organizada pela elite, né? Elite colonial, em Salvador, os cabeças serão participantes escravizados, comerciantes, artesãos e membro de baixa patente dos corpos de ordenança, ou seja, religiosos. Ou seja, vai ser uma população de caráter popular, mas muito interessante. Era uma população que fazia panfletagem, sabe? Eles iam se mobilizando, as ideias iluministas, elas vinham tomando corpo e conta nesse processo de emancipação de Salvador, tá? Então, por haver alguns alfaiates na liderança, aqui ficou conhecida também como a Revolta dos Alfaiates. Então, se vocês lerem ou ouvirem essa expressão, nós estamos falando nessa conjuração baiana. Também, fique claro para vocês aqui, tá? Assim como em Minas Gerais, a conjuração baiana não tinha o objetivo de emancipação do Brasil, queria apenas emancipação do território, assim como a mineira. Então, vamos lá. Além disso, a população sofria com altos impostos e com o predomínio de portugueses no comércio, ou seja, os melhores comércios, as melhores rendas ainda estavam na mão de portugueses. Esse descontentamento social aumentou ainda mais quando houve falta de alimento na região, né, ocasionada aí pela redução do cultivo de alimentos de subsistência, alimentos mais, né, mandioca, arroz e tudo mais, principalmente para transportar isso aqui para a plantação de cana-de-açúcar, que era mais valorizado, né? Vender o açúcar, mesmo que houvesse concorrência com os holandeses que estavam nas Antilhas, o açúcar brasileiro ainda era, de certa forma, um produto importante para os portugueses no Brasil. Então, os panfletos se valiam de uma linguagem fácil, né, direta, conscientizando e incitando o povo a aderir a essa ideia de emancipação. Né? Portugal não olha para nós, Portugal não nos vê como iguais, Portugal não quer o nosso bem. Isso tudo fazia com que a população fosse incitada a ir. De acordo com os interesses do movimento, o povo deveria ter atuação política, então era para ter uma atuação muito maior. Né? Um dos diferenciais desse movimento era a reivindicação da libertação dos escravos.
tá? Aqui a gente precisa ver algumas coisas. Primeiro, isso não acontece em Minas Gerais. Minas Gerais, vixe, não podia se falar de fim da escravização. Na Bahia se fala, né? E lembrando, a grande parte da população baiana era população escravizada. Então, a boa parte daqueles que moravam ali eram negros africanos que vieram como escravos para o Brasil. Então, por isso se falava nisso. E segundo, muitos das elites que, a princípio, aderiram ao movimento, com essa ideia da libertação dos escravos, eles vão romper com o movimento. Então, fica muito claro aí. Não era aceito por todos. Porém, como era uma revolta popular, essa ideia vai ganhar força. E aí nós temos a circulação desses panfletos e tal com a Conjuração Mineira, como eu já falei, o levante foi contido também pelas forças metropolitanas, né, pelos soldados de Portugal, que prenderam parte significativa dos conjurados durante essa reunião. Entre eles, nós temos Luiz Gonzaga das Virgens e Domingos da Silva, né, Lisboa, que foram presos e delatados como os grandes envolvidos, né? E eles acabam delatando outros envolvidos também. Então, a imagem dos que vão ficar conhecidos, né? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e o João de Deus, né? Que eram os líderes deste movimento, que foi um movimento também de conjuração baiana. Então, para finalizarmos, ocorre no ano de 1789, no local foi Salvador. Causas do movimento foi a crise econômica resultante da transferência da capital para o Rio de Janeiro, né? Altos impostos e a escassez de alimentos. Então, lembremos isso também, né? Eles vão a capital vai ser transferida para o Rio de Janeiro. E aí, toda a concentração de alimentos, todo o comércio vai ficar no Rio e vai criar uma grave crise de desabastecimento em Salvador. Os objetivos aqui eram estabelecer um governo republicano na região, abolir a escravização, né, a escravatura, e o fim da discriminação racial. Repare como esse movimento era extremamente progressista para a época, coisas que, infelizmente, até hoje nós não vencemos no Brasil, né? A ideia de discriminação racial e outras coisas mais. Os integrantes eram, na base, a população, entre eles comerciantes, artesãos, né? Escravos livres, membros do baixo patente dos corpos de ordenanças aí também. O desfecho, com a ajuda de delatores, principalmente da elite, que não concordava com o fim da escravização, né, ou da escravidão, os investigados, né, foram levados à prisão, muitos deles foram condenados à morte também, e outros aí foram levados ou expulsos do país, né, mandados embora para a África. Tá bom, galera? Eu espero aí que todos tenham entendido. Até a próxima. Deus abençoe todo mundo.